Muito boa noite. Bem-vindos a cada um de vocês, meus amados irmãos e irmãs, neste culto festivo do 7º domingo. Nós estamos celebrando ele hoje, um culto hoje, mas é lembrando o 7º domingo desse período de Páscoa. A Páscoa já se passou, mas nós continuamos celebrando, como a igreja no primeiro século, sempre lembrando o domingo como o dia do Senhor. O 8º dia da criação, como alguns assim também entendem, como o dia da nova criação que nós temos pela ressurreição de Jesus. E lembrando isso, nós veremos nas leituras de hoje, especialmente o texto do Evangelho de João, capítulo 17, Jesus, ele está se preparando para ser glorificado e na sua intercessão diante dos seus discípulos ao Pai, ele pede: Senhor, permita que a minha autoridade, que eu tenha autoridade sobre todos que tu me deste, que eles conheçam, por meio da minha autoridade, a tua glória. Nós queremos seguir este culto, ele hoje está sendo gravado, aqueles que acompanham pela transmissão, vai vê-lo, irão vê-lo então amanhã às 9 horas, no domingo às 9 horas, e aos que estão aqui presentes, nós convidamos para colocar-se de pé e assim invocarmos o santo nome do Senhor pelo qual todos nós fomos batizados. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se, meus irmãos. Nós cantamos o primeiro hino, conforme nosso painel, número 68, Bendito Jesus, Divino Pastor. Bendito Jesus, divino pastor, ó vem conceder teu rico favor. As súplicas ouve e recebe nos céus o culto que agora rendemos a Deus. Celeste Senhor, ó vem ensinar nossa alma a sentir e a língua a falar, com muita ternura, com todo fervor, o santo evangelho, mensagem de amor. Concede-nos paz e amor no viver, dá forças à fé e aumenta o poder. Ó, faze a pureza em teus filhos florir, e nele, Senhor, a verdade fugir. Tá tocando lá atrás o seu violão? Tá lá atrás? É que eu tô te ouvindo aqui da frente. Aumenta. Agora sim. Meus irmãos, nós queremos, nesse momento tão importante do nosso culto, nossa vida cristã, nos apresentar diante de Deus. Todos vocês, antes de virem para cá, ou com um banho quente ou com um banho frio, todo mundo se preparou, Cuidou da aparência, tomou um banho, tá cheirosinho. Por quê? Porque a gente gosta, quando vai encontrar-se com o outro, estar da melhor maneira possível, O outro merece me ver com banho, com cabelinho penteado, quem tem mais que eu. Exatamente, Mas tem um hinozinho das crianças, O sabão lava o meu rostinho, meus pezinhos, minhas mãos. Mas para me deixar limpinho, quem? Não é o sabão. O Senhor quer lavar o nosso coração. E esse é um momento muito importante da nossa vida cristã. Poder nos achegar diante de Deus para confessar pecado. Oi? A gente gosta de confessar pecado? Não. Vocês não gostam, eu não gosto. Por natureza, a minha tendência é... Todo mundo faz, Nem foi tão ruim assim, nem foi tão grave assim, Não é isso? Nossa tendência de olhar e se nivelar todos
Só que Deus diz, sejam santos como eu. E aí a gente treme na base, não é? Porque como eu posso ser santo como o Deus Todo-Poderoso? Mas a palavra do Senhor nos diz que se nós negarmos o pecado em nós, nós estamos mentindo para nós mesmos e fazendo de Deus um mentiroso. Porque o pecado é tão grave que ele teve que enviar o seu Filho Jesus para morrer em resgate do pecador. O apóstolo João diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. Deus, portanto, tem prazer em perdoar pecados àqueles que estão arrependidos. E na letra do próximo hino, eu quero convidar a todos a colocarem-se de pé e cantarmos, né, o hino 121 para a nossa confissão de pecados ao Senhor. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu, pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades, com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado, já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que em tua grande misericórdia e por causa do santo e inocente sofrimento e morte de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Amém. Diante do Senhor eu pergunto a cada um de vocês, é sincera essa tua confissão? Reconheces os teus pecados? Confias no perdão suficiente em Cristo Jesus? Desejas, pelo poder do Espírito Santo, viver esta reconciliação com o Senhor, servindo a Ele com alegria nas condições e oportunidades que Ele coloca diante de ti? Se assim é, então diga, sim, eu desejo pela graça de Deus. Meu amado irmão e irmã, como pastor chamado e ordenado, e vosso irmão, compartilhe com cada um de vocês da graça o presente dos céus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, confirmo o perdão sobre os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa é a alegria que Paulo fala em Romanos capítulo 8. Quem pode nos separar do amor de Deus? Dificuldades? Tentações? A morte? A acusação do diabo? Nada, nem ninguém
pode nos separar do amor de Deus, pois é dado por meio de Cristo Jesus, o seu Filho. Amém. Nós queremos tomar o salmo para este dia, salmo de número 68, ele será projetado também. Faremos a leitura deste salmo de modo responsivo, igreja e pastor. Salmo de Davi, canção ao regente de coro. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Os espalha como a fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria cantam hinos. Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor. Alegrem-se na sua presença. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva por causa da vinda dos deuses, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nessa terra o seu lar. Com a tua bondade cuidaste dos pobres. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Podem sentar-se. Nós cantamos no próximo hino, número 122, A Cristo Coroai. Cristo coroai,
a tumba triunfou. Cantemos seu poder, morreu, mas ressurgiu. A vida eterna nos ganhou e a morte destruiu. A Cristo coroai, dos tempos é Senhor, e do universo imenso é Deus, eterno Criador, ao grande Redentor, que deu-nos salvação, eternamente tributai louvor e adoração. Demos graças ao nosso Deus, nos colocamos de pé, invocamos o seu santo nome entre nós, por meio desta oração do dia. Senhor, te damos graças e louvor, porque és grandioso, excelso, nome que deve ser reverenciado na terra entre todos os homens, como já é reverenciado nos céus. Tu tens, Senhor Jesus, toda a honra e a autoridade nos céus, na terra, em todo o universo. Sabemos que ainda nem todos o reconhecem, mas nós o reconhecemos por tua palavra, e nós, ao teu chamado, queremos os colocar, Senhor, ao teu dispor, para que, ao teu nome, sob a tua ordem, pelo teu Espírito, comuniquemos salvação, apontando os olhos daqueles que estão ao nosso redor, para que contemplem, para que se dobrem em joelhos em reverência àquele que é o autor da nossa salvação, que humilhando-se na cruz do Calvário, venceu, derrotou em nosso lugar o pecado, o diabo e a própria morte. Leva-nos, Senhor, dia a dia nesse testemunho, até que chegue o tempo em que os nossos olhos e o de toda a humanidade possam contemplar-te. Amém. Podem sentar-se, nós cantamos em preparação às leituras deste culto, o hino de número 90. Santa Bíblia, meu prazer. Peguei a melodia errada. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. É verdade lá dos céus, a palavra de meu Deus. Tu me dizes onde sou, onde vim, aonde vou. Repreendes meu andar e me exortas sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem deste amor que me tem o Salvador. Nunca podes enganar, é divino teu falar, é socorro na aflição, quando sofre o coração. Observando o teu dizer, o pecado irei vencer. Sei de ti que viverei e com Cristo reinarei. Nele
tenho remissão e perfeita salvação. Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. Meus irmãos, gostaríamos de convidar aqui à frente 2 voluntários para nos dirigir a palavra do Senhor. Os textos... Coloquei, está aqui, né, a minha Bíblia. Os textos de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, dos versículos 1 a 11. Pode sim, por favor. Atos, capítulo 1. Os versículos 1 a 11. Página 1101. Prezado Teófilo, no primeiro livro que Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo do seu trabalho até o dia em que foi levado para o céu. Antes de ir para o céu, ele deu ordens, pelo poder do Espírito Santo, aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando, sem deixar dúvida nenhuma, que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu, e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. A segunda leitura para esta noite está registrada em 1 Pedro, capítulo 4, os versículos 12 a 19, depois no capítulo 5, os versículos 6 a 11. Clara? Pedro 4, 12 a 19. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo. Por isso, quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas, se alguém sofrer por ser cristão,
Não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou. E os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofrem porque esta é a vontade de Deus para eles devem, por meio de suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre suas promessas. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Mas, depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites e que chamou vocês para tomarem parte na sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. A Ele seja o poder para sempre. Amém. As duas leituras têm a ver com o tempo da igreja. A primeira leitura em Atos, capítulo 1, é o texto lido na quinta-feira, né, que passou, dia da ascensão do Senhor. A igreja lembra, 40 dias após a Páscoa, portanto, na quinta-feira, a ascensão do Senhor e a sua promessa, né? Eu vou, mas quando estiver preparado, eu volto, para que onde eu estiver, também vocês estejam comigo. E a última leitura deste culto, texto do Evangelho de João, nos colocamos de pé em reverência às palavras do Salvador Jesus. Está registrada no Evangelho segundo João, capítulo 17, João 17, dos versículos 1 a 10. Esse texto está em nossa Bíblia, a Nova Tradução na linguagem de hoje. Texto do Evangelho de João, capítulo 17, dos versículos 1 a 10, onde lemos assim. Depois de dizer estas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Eu mostrarei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Eles eram teus, e tu os deste para mim. Eles têm obedecido à tua mensagem, e agora sabem que tudo o que me tens dado vem de ti. Pois eu lhes entreguei a mensagem que tu me deste, e eles a receberam e ficaram sabendo que é verdade que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Eu peço em favor deles. Não peço em favor do mundo,
mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Palavra do Senhor. Podem sentar-se, meus amados irmãos. Em preparação à mensagem, nós cantamos do próximo hino, número 174, Que segurança sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, e Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao teu amor eu me submeti, meu coração anjos descendo, trazem dos céus, é curto imenso amor do bom Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, sinto alegria em meu Salvador. Com esperança vivo na luz. Oh, que bondade, amor de Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Meu amado irmão e irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, acompanhe-nos nesse momento de meditação. O texto do qual nós tomamos de base é o texto do Evangelho. Eu gosto sempre de trazer para vocês um versículo para que levem para casa. E o versículo que eu trago hoje é o versículo 2 do capítulo 17. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê a vida eterna a todos que lhes deste. Palavra de autoridade. Você gosta de autoridade? Como é que você se relaciona com a autoridade? Que isso, pastor? A gente aprende no 4º mandamento, né? O princípio da autoridade começa onde? Em casa.
Começa em casa. Honrarás o teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. O princípio da autoridade começa em casa. Então é fácil de responder. Você se relaciona bem com a autoridade? Filhos? Esposo, esposa? Os nossos filhos são muito obedientes, atendem a primeira vez que a gente pede? Quando a gente diz, filho, ouça a palavra do pai, não faça isso, é com um sorriso estampado no rosto que eles nos respondem, sim, meu pai, eu sei que tu me amas e que jamais me darias um conselho para o meu mal, então eu não farei. É assim? Não, né, filho? Não, não é. Que bom que ele sabe que não é. Mas por que isso acontece? Será que é uma vontade obstinada dos filhos? Não vou nem olhar para Ezequiel. Será que é uma vontade obstinada dos filhos? Tipo assim, não, eu vou incomodar meu pai, né, eu vou incomodar minha mãe, porque é isso que me traz alegria. Será que é assim? O filho acha que sabe mais e melhor. Isso tem fases, tá? Isso começa com os pequenininhos, mas tem fases em que isso é mais crítico, não tem? Tem? Tem, né? Porque nós agora já não somos criancinhas mais, não é, jovens? Nós já não somos criancinhas mais. Eu já sei fazer. Nossa vida. Aqui, pai, ó, já está até nascendo um bigode, não é? As meninas, não, já estou precisando, podendo usar o meu primeiro sutiã, né? Então, já estou crescida. Eu já sei contar até 10, até 100, até 1000. Já sei tantas coisas que minha mãe e meu pai nem sabem, porque eu estou aqui, ó. Enquanto eles ficam ali debatendo com aquela leitura de um texto antigo, texto da Escritura, repetindo para mim que na época do meu pai e da minha mãe, era assim que se fazia. Não sabe ele que eu sigo alguém que tem mais autoridade, que tem mais de 3.000 seguidores, que tem mais de 10.000 seguidores, que ensina que cada um tem que seguir a sua própria vontade, ir atrás do seu próprio caminho. E olha, a pessoa que eu sigo tem tanta autoridade. Por quê? Meu pai e minha mãe nem têm rede social. Essa pessoa que eu sigo tem muita autoridade. Será que o problema está aqui? Não. Senão eu ia apontar o dedo para os pais, porque os filhos não têm dinheiro para comprar celular. Com briga, né? Porque agora é meu. O celular é meu, agora... Não, é meu, é teu. Era no bate-boca. Às vezes nem tinha bate-boca. Meu pai disse que era só o olhar. Não tinha... E os nossos pais eram super felizes com isso, não eram? Vocês eram felizes com isso? Dona Josefina que está aqui. Eram felizes, Dona Josefina? Eles gostavam daquele momento em que a senhora aprendia um no outro, assim, um do ladinho do outro para ninguém... Eu sei. Eu sei. Por quê? Por que eu estou falando que eu sei? Eu não preciso nem visitar a casa de vocês. Porque o princípio da rebeldia contra a autoridade é uma herança que veio lá dos nossos pais. A rebeldia contra a autoridade denuncia o pecado que eu e você carregamos dentro de nós. Não é com prazer que nos submetemos à autoridade. E os dias em que nós estamos vivendo, cada um busca para si a própria autoridade. O que me dá a autoridade de manifestar a minha vontade? O que me dá a autoridade para falar o que eu quero e afirmar essa minha vontade acima de tudo e todos, ainda que isso entre em conflito com ensinos passados?
E eu ainda não estou falando da Escritura. O que me dá autoridade são aqueles que batem palma para mim. Não é assim que hoje em dia vemos muitas pessoas que se apropriam dos canais de internet, de redes sociais, Instagram e outras redes sociais tantas, que, por causa do seu número de seguidores, se percebem na licença de afirmar, às vezes, barbaridades. Alguém, um certo tempo atrás, dentro da sua liberdade e no seu sentido de autoridade, tomou a Escritura na mão e, numa transmissão pública, disse: ela precisa ser atualizada. Porque o que ela ensina não está em acordo com os preceitos do nosso dia. Pergunta: em que tempo a palavra de Deus esteve de acordo com os preceitos do tempo? Só no Jardim do Éden. Só no Jardim do Éden. Lá, tempo e palavra estavam em plena comunhão. Mas por causa da indução do diabo, do adversário, esse mesmo que o apóstolo Pedro na carta aqui diz: meus irmãos, sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor de vós como um leão que ruge. Essa hora sempre vem na minha memória, acho que na de vocês também, aqueles filmes da BBC, né? Aquele Discovery Channel, aqueles montes, né, de animais em manada correndo, e por trás ali da savana à espreita, um leão ou uma leoa. A quem ele ataca? A manada? O mais fraco, o mais distraído, né? O doente, o que está frágil, o que está fora do bando. Porque ele pode estar velho, mas se ele está no rebanho ou na manada, ele entra. Não é bobo? Não tem muito, né? A manada protege o velho, o filhote, o doente. Né? Sejam sóbrios e vigilantes, o diabo é vosso adversário e anda em derredor, procurando alguém para destruir, para devorar, porque essa é a sua missão. E o apóstolo Paulo diz: nossa luta, nossa disputa, nossas batalhas não são contra pessoas, mas contra poderes, potestades invisíveis. Invisíveis, porém reais. E a nossa tendência é relativizar. Eu estava falando essa semana ainda num estudo com jovens sobre isso, né? Nós temos uma tendência, o nosso organismo, ele tem uma tendência a generalizar. Imagina, eu brinquei com o Isaac esses dias, fazendo continhas com ele. Fiz 2, 3 continhas em que o resultado era uma sequência lógica. E na quarta, quinta sequência eu mudei. Ia dar um resultado diferente. Ele foi automático e me respondeu como se fosse 2 mais 2 é 4. Né? 2 mais 2, 4 mais 2, 8, mais 4. Se embaralhou. Porque a tendência do nosso cérebro, das nossas atitudes, é repetir, criar, estabelecer um padrão e parar de criticar. E assimilar aquilo como verdade. Não se colocar, não se posicionar, não calçar o pé. Porque nós vivemos num mundo onde muitas coisas são trazidas para nós pela tela do celular, pelas diversas informações. E nós aprendemos que se pessoas estão seguindo o William na rede social, ou seguindo o Ezequiel na rede social, e tem uma grande multidão de 5, 6 milhões, 20 milhões, sei lá, não estou chutando números. Então isso dá a ele autoridade. Porque não é possível que 20 milhões de pessoas estejam enganadas. E só eu estou certo. E qual é a tendência? Ao invés de olhar na fonte, na base da autoridade,
nós acabamos simplesmente seguindo mais um, escutando mais um. Ora, o apóstolo Paulo, no texto de Atos, ele fala de um povo, de uma cidade que tinha exatamente uma postura inversa. Ele diz: esses cristãos na cidade de Bereia são os mais nobres. Onde é que estava a nobreza daqueles cristãos da cidade de Bereia? Não era pelas posses, não era pela condição socioeconômica. Onde é que estava a nobreza que Paulo exalta no seu testemunho sobre aqueles cristãos? Porque vindo ao culto, às reuniões, aos nossos encontros, voltam para casa e conferem, palavra por palavra, aquilo que foi anunciado por nós, diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo reconhece e confessa diante da igreja. Se ele tem autoridade sobre a igreja como apóstolo, essa autoridade não vem dele mesmo. E não se sustenta por ele mesmo. A mesma coisa digo eu. A autoridade que tenho e que comuniquei a vocês no início desse culto dizendo: os teus pecados estão perdoados. Isso está selado. Não como um acordo de cavalheiros, mas selado na autoridade de Deus, dona Josefina. Na autoridade de Cristo. Onde eu posso descansar. Onde eu posso ficar seguro. Porque a minha palavra, ela pode mudar. Porque uma fala minha, ela pode ser refutada. Mas a palavra dele, não. E essa palavra de Cristo, em muitos momentos ela vai puxar a nossa orelha. Em muitos momentos ela vai nos colocar contra a parede. Em muitos momentos ela vai nos fazer questionar. Filho, filha, por que se rebelas contra mim? Por que rejeitas a minha autoridade? Por que rejeitas a autoridade daqueles que eu coloquei sobre você para cuidar em meu nome? É isso que acontece dentro de casa, portanto, quando nós aprendemos a explicação que Lutero traz, a segunda parte. Devemos temer e amar a Deus. Esse é o primeiro ponto. Eu olho para o meu pai, eu olho para a minha mãe, eu olho para o meu professor na escola, eu olho para o meu superior no trabalho, eu olho, vou provocar a dona Dina, né? Eu olho para o meu cuidador, para a minha cuidadora. Né? Dina e Andréia, né? Dina e Andréia. Eu olho para o meu cuidador e a minha cuidadora. Ao mesmo tempo em que a Andréia olha para a Dina e diz: na tua sabedoria, eu respeito a tua autoridade, como pessoa, como mulher de sabedoria, mas enquanto cuidadora de ti, eu tenho responsabilidades. Em nome de Deus eu estou cuidando de ti. E aí a Dina se volta para a Andréia, não como mais uma novinha que está cuidando, é novinha. Quantas vezes eu ouvi isso de pastores? Guri, você é novo, está começando o ministério, tem 27 anos, eu tenho 60. Tu vai aprender muita coisa ainda. Aí deu ruim. Porque ele não me vê enquanto alguém investido de autoridade. Ele me despiu e me olha como pessoa. A gente precisa cuidar disso. São estratégias da nossa razão para questionar a autoridade. Aí fica ruim, né, seu Aprígio? Já com 80, quase 90 anos, quem é que é mais velho que o senhor? Só a dona Josefina. Para falar assim: ops, pede a benção aqui ainda. Não é? É. Né? Mas a gente, enquanto pessoa de autoridade, se fala a partir da palavra de Deus, tem sim licença, e digo mais, meus irmãos, tem o dever. Como pastor, como cuidador de vossas vidas, tenho o dever. E ai de mim, se me calar, para não perder o teu abraço, para não perder o teu afago. Ai de mim. O Senhor Jesus hoje nos fala dessa autoridade que está sobre ele. Porque diferente de qualquer um de nós,
ele mostra de fato como se sustenta a autoridade. Ele fala não da parte de um estranho, mas ele fala do seu lugar. Ele é Deus, que desceu do céu. E como nós ouvimos no texto hoje, Pai, devolva a minha glória, a glória que eu sempre tive antes de criar o mundo, antes da existência do mundo. Ele já tinha a sua glória, mas ele voluntariamente, como alguém que se despe da sua capa, do seu manto, ele se despe da sua majestade, ele se humilha em meu e em teu lugar. Ele nasce numa manjedoura. Um rei, Deus, se deita num coxo de animais. E a gente olha para a história, e se nós não reconhecermos a autoridade da Escritura, que em toda a sua extensão, Antigo e Novo Testamento, já apontava, nada do que acontecer na vida deste será por acaso, mas para confirmar tudo quanto é necessário para resgatar a minha vida, para resgatar a tua vida. Ainda hoje à tarde, na instrução de catecismo com os nossos adolescentes, nós estávamos conversando o trabalho de Filipe, um evangelista, que foi chamado para se encontrar com um eunuco, um funcionário de alta patente do reino da Etiópia. Quem era Filipe? Um anônimo. Perante aquele homem? Perante a sociedade? Um anônimo. Mas Filipe se coloca do lado dele. Você entende o que lês? E o homem que lia a Escritura, extremamente incomodado, ele ouvia exatamente a respeito do que estava para acontecer, o sofrimento do servo, de Cristo, antecipadamente 800 anos antes. Lendo o que Cristo padeceria, ele ficou incomodado. Eu estou incomodado. Por quê? O profeta Isaías, ele está falando de si mesmo? É ele que vai passar esse sofrimento? Ou ele está falando de algum outro? Diz o texto bíblico, Ezequiel estava junto, Gabriel estava junto, né? E começando por esta passagem do Antigo Testamento, Filipe começa a ler e explicar as Escrituras e mostra que aquele do qual o profeta falava veio, se tornou homem, se humilhou a tal ponto de se entregar na cruz do Calvário, ser morto como culpado, como indigno, embora nele não residisse mal algum. Ora, porque ele se entregou de maneira tão profunda por mim e por vocês, Deus agora entrega a ele a coroa, o manto e a autoridade. O que disseres será feito. Ora, e o que ele diz? Jesus diz para você e para mim, meu amado irmão, que não temos autoridade para nos apresentar diante de Deus. Que muitas vezes batemos o peito dizendo orgulhosos com coisas que fazemos, que deixamos fazer. Olhamos para a palavra do Senhor e ela diz, tudo isso é trapo de imundície. As tuas obras não valem nada diante de mim. O teu orgulho não tem valor algum diante de mim. E aí eu e você dizemos, de que me valeu? Nariz empinado, ou mãos calejadas, ombros dobrados, cansados, uma vida sofrida, se nada disso eu posso levar para além. Na palavra de Cristo está a autoridade. Todo aquele que o Pai me entregou, esse de modo algum lançarei fora. E ele diz para você e para mim, todo aquele que crê em mim tem. Você acredita nisso? Você se apropria disso? Ou você também tem dúvidas sobre isso? Quantos ao teu redor, embora ouçam a palavra, não se dobram à sua autoridade,
tanto quando ela acusa, quanto quando ela resgata. Foi uma polêmica muito grande há alguns anos, quando um pregador olhou para a Escritura e falou: não concordo com um texto que Jesus afirma da mudança, o milagre da mudança de água em vinho. Porque tal pregador não concordava, segundo os seus preceitos, que na igreja, que na ceia, pode ter vinho. Ora, quem tem maior autoridade? Como nós muitas vezes precisamos voltar os nossos olhos, os nossos joelhos diante do altar. Não importa quantos anos de ministério, não importa quantos títulos de doutorado eu tenha. Aprender de novo como as crianças, dobrando os joelhos perante a autoridade de Cristo e a partir de Cristo reconhecer as autoridades que estão colocadas no mundo em seu nome e para o seu trabalho, para o seu serviço. Na autoridade de Cristo, pai, mãe, não abra mão da educação, dos limites, do bom caminho para o teu filho. Na autoridade de Cristo, filhos, curvem-se diante dos mais velhos. Curvem-se diante daqueles de cabelo branco, a começar pelos da tua casa. Diante da autoridade de Cristo. E eu quero com vocês sempre me curvar perante o altar e me alegrar com a notícia de salvação que vem daqui. Pois esse Deus que deu a sua vida na cruz do Calvário e que a retomou no domingo da Páscoa, diz para você e a mim: eu vou para junto de meu Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos. Deixarei com vocês o Consolador, e Ele os trará para mim. Ele os convencerá do seu pecado e Ele lhes garantirá que o que está aqui não é para outro, é para você, é para a tua vida. E seja você também, como o apóstolo Pedro disse, testemunha. Porque situações como essas que você vive, muitos ao seu redor também passam, enquanto é dia, antes que chegue o tempo em que não haverá mais tempo de salvação. Deus guarde a sua vida nesta segurança. Amém. Nos levantemos diante do Senhor. Cantemos. Nós queremos dar graças ao nosso Deus, com nossa vida, com o nosso tempo, aos irmãos e irmãs, amigos que nos visitam, que estão preparados, nós convidamos que possa trazer ao altar do Senhor também a sua oferta de gratidão e de alegria. Aos que nos acompanham, deixa eu só mudar aqui, aos que nos acompanham, tem aí na tela a conta da congregação para oferta de onde quer que você esteja. Enquanto nós cantamos no próximo hino, convidamos todos os que estão preparados para que tragam ao altar do Senhor a sua oferta em confiança no cuidado de Deus, com liberdade, como diz a palavra do Senhor, pois o Senhor ama quem dá com alegria, não por tristeza, nem por coerção,
mas de coração grato, e que Deus os abençoe. Nós cantamos o próximo hino, número 189, Eu Só Confio no Senhor. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu toldar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Confiando no meu Senhor, eu não temo mal. Confiando no meu Senhor, tenho a paz real. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Agora sou feliz, agora sou feliz, como eu sou feliz, como eu sou feliz. Se o mal me vier, tanto faz, nele confiarei, pois a Jesus me entreguei, Ele é meu Rei. Nós queremos falar com o nosso Deus em oração, em nossas petições, nossos agradecimentos. Eu pergunto a algum irmão ou irmã, tem algum motivo especial que a gente possa apresentar publicamente diante do Senhor também, de gratidão, ou um pedido, uma intercessão? Pela vida do Gabriel. Amém. Jovens, né? Vosso irmão, orem, liguem, visitem, né? Pedir pela vida então do Gabriel, junto com outros jovens também, para que nesse sentido possam ter ouvido e mentes abertos para a autoridade, né? O reconhecimento da autoridade como cuidado sobre suas vidas. Mais algum outro pedido? Cristiano, pela saúde do Cristiano, está em cuidado, né? Infecção gastrointestinal, que Deus possa acolher então o nosso pedido, restabelecer a saúde do Cristiano, né? E com isso também mexe com a glicose dele, né? Então ele já vem aí com esse acompanhamento da sua diabetes, então pelo restabelecimento da saúde do Cristiano também. Angelina? Amém. Amém. Que Deus te fortaleça, que Deus te fortaleça. Dá uma pausa também de vez em quando, né? Então não reclame. Eu sei que você acordou meio nervosa, mas, né, não reclame. Não. Acordou, perdeu o trabalho, né? Que Deus possa recuperar a sua saúde, minha irmã. Mais algum outro pedido? Sim. Aniversário.
Sim. Bem-vindos, né? Nome? Seu Nelson e Maria do Carmo. Bem-vindos, né? Sintam-se de fato acolhidos, tocados pela palavra, né? E que possam ser edificados pelo que ouviram também. De todos os modos, o Espírito Santo opera isso, né? Sim. Pelo seu Paulo, né? Sim. Sim, sim. Nós lembramos também ontem, foi dia de festa lá em casa, né? Ontem o Isaac completou aniversário, né? Dia 19, e na segunda-feira o Ezequiel, né, completa aniversário, mais um ano, né? Juntinho, é lógico, economizar, né? Pensei, pedi, Papai do Céu botou direitinho, 3 dias. Aí quando um pediu assim, quero meu presente, toma. Foi desse jeito, né? Mas, pois é. Né? Então, pela vida desses 2 pequenos, pelo teu sobrinho também aniversário, outros aniversariantes da congregação, amigos também, nós colocamos Fernanda, né? Seu Aprígio, só se ele ouvir. Vai fazer aniversário? Teu aniversário próxima quinta? Quinta-feira. Estamos mais perto de 2030. Lembra? Não, é uma piada nossa, né? Uma conversa nossa, né? Mais um, né? Esses dias alguém me perguntou, foi o Luiz brincou comigo, falou assim, mas celebrar aí a Gelbi, que completa aniversário esse mês, né? 98 anos. Falei, filho, depois que você chegar lá em cima, você comemora cada dia, não é um ano. Vai passar um ano redondo, né? 35, 40, agora 45. Não, depois que passa, né? Cada dia. Eu passei a pandemia, vai dizer, né? Eu passei mais um ano. Celebrar a Deus, eu acho que não precisamos esperar ficar idosos, né? Você hoje pode celebrar, Deus te deu mais um dia, né? Então, lembrar isso diante de Deus, nos colocamos de pé e agradeçamos ao nosso Pai. Senhor Deus, Pai bondoso, Senhor de toda a autoridade nos céus e na terra, nos achegamos diante do Teu altar, em nome e pela pessoa de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, porque Ele tem autoridade de acolher, de levar perante Ti e de atender todos os nossos pedidos segundo a nossa necessidade. Ó Senhor, Te louvamos em primeiro lugar pelo presente da salvação e pela Tua palavra lida, pregada, anunciada de todos os modos aos nossos ouvidos, ao nosso entendimento e pelo Teu Espírito ao nosso coração. Que nós nos apreendamos, Senhor, nesta palavra, reconheçamos a Sua autoridade e por meio dela usemos lentes apropriadas para observar, para questionar, para acolher e para repudiar ensinos estranhos que são colocados, Senhor Deus, aos nossos olhos, aos olhos dos nossos filhos, em nossos lares e muitas vezes, Senhor Deus, também em congregações. Pai, livra-nos do orgulho, da presunção, da arrogância que ainda nos contaminam, que ainda nos assediam, que ainda servem de instrumentos do inimigo para nos afastar de Ti. Dá-nos um coração humilde e sempre confiante na Tua palavra, pois ela é boa, e que nós nos esforcemos a guardá-la, a cumpri-la,
por causa da justiça de Cristo, o nosso Salvador, por causa do presente e a vida eterna, que é certeza em nossas vidas, pelo sacrifício, morte e vitória do nosso Senhor Jesus. Ó Senhor Deus e Pai querido, na Tua presença, nós também, como Teu povo, intercedemos em favor daqueles que estão ao nosso redor. Sob a autoridade que nos deste, nós pedimos, intercedemos, acolha, Senhor, as nossas petições. Senhor Deus, nós trazemos em Teu altar o nome e a vida dos aniversariantes dessa semana. Acolha-o, Senhor. Dá neste novo ano que inicia desafios, a certeza da Tua companhia e para a honra e glória de Ti mesmo, dê a eles vitórias. Dê a eles, Senhor, conhecimento e boas experiências na caminhada contigo. Senhor Deus e Pai, também entregamos aos Teus cuidados nossos irmãos e irmãs que estão enfermos. Recupera-lhes a saúde. Dá-lhes força, ânimo para o trabalho cotidiano. E aonde quer que estejamos, Senhor Deus, ali façamos um espaço de testemunho, oportunidade de compartilhar esta certeza de salvação. Ó Pai, entregamos nossos adolescentes, nossos jovens, que têm dificuldade em reconhecer e submeter-se à autoridade. Guarda o Gabriel, guarda outros jovens de nossas congregações, guarda, Senhor, os amigos dos nossos filhos, porque também são tentados e, diferente dos nossos filhos, não têm a Tua palavra disponível. Ó Pai, nós queremos pedir em Tua presença por aqueles, Senhor, que têm função de autoridade, sejam os professores, sejam os médicos, sejam, Senhor, profissionais de segurança, sejam, Senhor, políticos, governantes, parlamentares. Senhor Deus, que eles usem desta autoridade que Tu dás com compromisso, com reverência e com ética, ó Deus. Guarda esta casa e todos aqueles que são acolhidos, que são atendidos pela Tua pregação. Permita-nos, Senhor Deus, continuar sendo o que trazemos no lema desta igreja: comunicar Cristo para todos, sustentar e edificar na Tua palavra, pois o céu e a terra passam, as modas, os costumes passam, mas a Tua palavra permanece até o dia em que dos céus virá novamente e todo o olho verá, e com alegria nós aguardamos esse dia. Ó, vem, Senhor Jesus. A Ti, que perante o Pai e o Santo Espírito pertence toda a honra, toda a glória e autoridade, nós louvamos e agradecemos. Amém. Com humildade queremos nos preparar para esse momento, na preparação da Santa Ceia. O Senhor seja convosco. Levantai os vossos corações. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças, ó Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus,
mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, com os anjos, arcanjos e toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios de sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, lembrando o que o nosso Senhor Jesus nos deixa de testemunho para que façamos todas as vezes que nos reunimos, nós dizemos: o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para a remissão dos pecados. De modo semelhante, depois da ceia, tomou o cálice. Tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós, para a remissão de todos os pecados. Fazei isso quantas vezes o comerdes e beberdes em memória minha, diz o Senhor. E esta palavra dita por Cristo é real e presente. Presente porque vem dos céus, presente porque se renova. E na sua autoridade, essa autoridade que não questionamos, cremos e confessamos receber com o pão e o vinho o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo Jesus para perdão aos nossos pecados, força para o testemunho diário. Amém. Cantamos. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Podem sentar-se. É de boa prática na Igreja Luterana que a Santa Ceia ela é estendida como esse santo sacramento a todos aqueles que são instruídos, que creem, confessam, né, perante o altar, também perante o pastor. Assim como eu acabei de falar com vocês, né, não recebo só o corpo, eu não recebo só pão. Eu tenho as duas naturezas, presencial, né, o pão e o vinho, e essa que, embora invisível, ela está real e presente, segundo a autoridade de Cristo. E como nós sabemos que nem todos ensinam e creem dessa mesma maneira, nós sempre orientamos e recomendamos. Se você tem um ensinamento diferente, se você tem uma compreensão distinta dessa da Santa Ceia, não participe, né? Venha, se quiser, até a frente, eu estendo a bênção a cada um de vocês, né? É meu dever abençoá-los, mas também orientá-los. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo e o sangue na ceia do Senhor, toma juízo sobre si. E nesse sentido a Igreja Luterana
busca, um testemunho, um diálogo constante para dizer, né? Não que nós desprezemos a presença das pessoas, nós queremos todos, a ceia não é nossa, a ceia é de Cristo, mas sob a autoridade dele, nós temos que dizer, sim, venha, não, espere. E esse não espere, nós também nos colocamos à disposição como pastor, como liderança da igreja, para conversar, para expor a vocês tudo conforme a Escritura mostra e no qual também nós nos assentamos nosso testemunho. Aos que estão preparados, instruídos, nós convidamos que venham à mesa do Senhor nesse momento. E durante a distribuição da ceia, temos um fundo que nos acompanha, um hino para nos acompanhar durante essa distribuição. Deus abençoe a participação de cada um de vocês. Luz das trevas se apagou, glorioso dia então surgiu, vivo está ressuscitado.
colocamos de pé. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Ó Senhor, Santo e Eterno Deus, nós somos imensamente gratos, porque mais uma vez nos trouxeste o conforto, o consolo por este dom da salvação. Suplicamos em Tua presença que o mesmo fortaleça em nós esta fé salvadora e aumente em nós o desejo sincero de ir ao encontro, socorrer, acompanhar, amparar aqueles que estão distantes de Ti. Por amor de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem detém toda a autoridade nos céus e na terra. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Amém. Podem sentar-se, nós cantamos o último hino para nos despedir. O hino de número 180 será projetado também em nosso painel. Ao final deste hino, nós encerramos a nossa gravação. Desejamos a todos que nos acompanham pela transmissão as bênçãos do Senhor. Cantamos o hino 180. Concluímos com louvor nosso culto abençoados na palavra do Senhor. Fomos todos confortados, sua bênção dispensada seja sempre renovada. Continue em nosso lar este culto a Deus rendido. Seja todo o nosso andar servir agradecido. Seu Espírito nos guie e as veredas alumie. Queiras Deus abençoar a saída como a entrada. Dá-nos pão e bem-estar, tua ajuda na jornada. Vem por morte venturosa, dar-nos vida gloriosa. Amém. Amém.